Eu queria entender se isso é as pessoas falando do Lula ou se as redes do Lula é que conseguiram fazer com que ele hoje tenha mais destaque do que o próprio Flávio Bolsonaro. Eu estou falando isso porque a direita é bastante forte nas redes. Então, a gente mede, exata, Andresa, as menções aos candidatos, não é a rede do candidato, é o que as pessoas falam desses candidatos. E hoje nós temos o Lula e o Flávio abarcando 67,4% de tudo que se fala sobre os presidenciáveis. Lembrando que o Marçal ainda não está nessa conta, nós estamos incluindo o Marçal no nosso sistema, então a partir de amanhã já vai ter os dados sobre ele, mas nos últimos 5 dias o Lula e o Flávio concentraram 67,4% de tudo que se falou sobre os presidenciáveis. O Lula concentrou 40,5% e o Flávio 26,9%. Então, são os dois realmente que controlam o ambiente de rede, né? Isso tem uma repercussão muito grande fora da rede também, ou seja, mostra que eles têm dominado a narrativa e sobra pouco espaço, né, para a terceira via. O Renan vem em terceiro lugar com 13,3%, o Caiado vem na sequência com 11,4% e o Zema com 7,3%. Então, o ambiente de rede ele é ditado muito pelos algoritmos, né? Ou seja, é preciso que os algoritmos mostrem as pessoas, o candidato, para os internautas. Então, para romper esse esquema de algoritmo, é preciso que haja realmente algo que chame bastante atenção, que seja disruptivo. Então, o Marçal consegue fazer isso com uma certa tranquilidade, como eu falei, mas os candidatos do centro-direita, né, estão tendo dificuldade porque me parece que acabam não entendendo bem essa lógica da rede, mas nós temos que perceber que hoje o algoritmo é um elemento importante no ambiente digital e é preciso driblá-lo, né, para que apareça, senão a proposta do candidato nem chega a ser mostrada. Né? Antigamente Sérgio, a gente via quem a gente seguia. Sim. Fala. Não, antigamente a gente seguia as pessoas e os algoritmos mostravam quem nós seguíamos. Agora não, eles mostram quem eles acham que nós queremos ver ou quem eles acham que nós temos que ver. Então, é uma coisa um pouco nebulosa, ainda ninguém entende muito bem o que acontece nesses algoritmos. Eu sou uma pessoa que defende muito uma transparência, principalmente em período eleitoral, que é preciso haver equidade, então é preciso saber o que essa caixa preta dos algoritmos mostram, né? Mas até então a gente não sabe, então a lógica é que o vai estimulando mais, então o candidato que é mais confrontivo, né, que vai mais para o confronto, e acaba tendo um destaque maior do que um candidato que tenta ser mais propositivo. Então, nós temos aí que vão surgindo com a rede, o Marçal é um deles, porque são beneficiados justamente por essa lógica de distribuição que ele céu. Essas menções, né, ao presidente Lula, elas são mais negativas ou positivas? Você chegou a medir isso? Então, nós medimos também. Em relação ao percentual de menções positivas, o Lula hoje tem cerca de 45,5% de menções positivas. Nesse caso, a gente anula, elimina aqui as menções negativas, né, aliás, as menções neutras. Né? Então, se ele tem 45% de menções positivas, ele tem 55% de menções negativas. O Lula veio melhorando, na verdade, né? No final de maio ele tinha mais ou menos 34,2% de menções positivas, hoje, como eu falei, 45,5%. E o Flávio chega a mais ou menos 43,5% de menções positivas neste momento, sendo que antes da crise do Márcio ele tinha cerca de 49,6%. Ou seja, ambos têm mais ou menos o mesmo volume de menções positivas hoje. A recuperação do Flávio é louvável, ele teve realmente uma queda acentuada, né, na época do crise do Márcio, né, ele chegou a menos de 30% de menções positivas e já agora pontua muito semelhante ao Lula. Então, podemos dizer aí que são candidatos muito parecidos nesse ambiente. Né? Em relação ao medo, a gente mede também, né, uma eleição de rejeitados, tanto Flávio como Lula, que são os principais, tem uma rejeição muito alta, mas no caso do medo, a gente observa que 17,5% do que se fala sobre o Flávio Bolsonaro nas redes conota medo. No caso do Lula é 16,4%, números próximos também, o Flávio um pouquinho acima do Lula. Outra coisa que a gente mede é a confiança. Né? A gente observa também que o Flávio teve uma queda de confiança acentuada, chegou a 10% apenas durante a crise do Massa, mas já vem recuperando e hoje está com cerca de 16,8%, né, das menções a ele, das publicações com nota confiança, enquanto o Lula tem cerca de 18,2%. Então, o que a gente observa aqui nas redes, Andresa, é que o Lula está um pouquinho melhor que o Flávio, nada de grande diferença, né, mas mostra que ele tem um posicionamento relativamente
mais positivo, que acaba refletindo também nas pesquisas com algum índice um pouco acima do Flávio. Mas isso pode ser revertido porque estão os dois muito próximos, né? Então qualquer movimento aí pode realmente mudar um pouco esse cenário. Por enquanto a coisa tem ficado um pouco estável, né? Vamos ver esse fator Marçal, se ele vai influenciar favoravelmente para o Flávio, mas por enquanto o Lula tem aí alguma vantagem, leve vantagem em relação ao Flávio, mas nada consistente ao ponto de a gente falar que a eleição está definida, né? O que eu diria hoje é que os dois têm muitas chances de chegar ao segundo turno, porque justamente, como eu falei, esses candidatos de terceira via não estão conseguindo abarcar uma presença de rede que dê a eles um suporte para que consigam realmente passar por uma segunda etapa, tirando os dois principais candidatos. Então, muito provavelmente, se as coisas continuarem como estão, nós teremos realmente uma disputa entre Flávio e Lula. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, Andreas, se eu estiver falando muito rápido, por favor, você me interrompa. Vamos lá. Mas a gente observa também os espectros que defendem o candidato. Então, nós vimos que no início da pré-campanha, o Flávio estava falando muito bem com o público moderado, inclusive o público de centro. O Flávio tinha esse diálogo com esse público, com uma ideia de o Bolsonaro que tomou vacina, né? Enfim, foi um posicionamento de campanha inicial que foi muito bom. Quando veio a crise do Master, esse público deixou de defender o Flávio, ele passou a ser muito defendido pelo público mais do extremo da direita, né? Um público bolso muito apaixonado. E agora ele começa a retornar para o centro, e hoje ele já tem um diálogo melhor com a direita não bolsonarista. O Lula também tem feito esse debate, esse caminho, né? Ele falava muito com a esquerda, houve uma queda acentuada da participação dos moderados no Lula, principalmente quando houve a nomeação, né, a eleição da Érica Hilton para a Comissão da Mulher. Aquilo acabou sendo muito negativo para o Lula. Ele também acabou perdendo uma parte do diálogo que ele tinha com os moderados, mas ele tem crescido bastante no público mais de centro, que era um público que ele não dialogava muito. Então, ele tem se aproximado desse público mais do que o Flávio tem se aproximado do centro mesmo. Então, também há uma leve vantagem do Lula nesse momento, a gente vê nitidamente nos gráficos. Os demais candidatos falam ali com a centro-direita, principalmente o Caiado, o Zema e o Renan um pouco mais à direita do que esses dois. Então, a gente observa que os moderados começam a se definir realmente entre Lula e Flávio nesse momento, e se há um espaço para crescimento de uma terceira via, justamente no público centro-centro, que é o público que ainda não se apaixonou por nenhum dos candidatos até agora, né? Então, a eleição vai caminhando com uma proximidade então, do Flávio e do Lula para esses moderados, o que mais uma vez corrobora a possibilidade muito grande dos dois realmente passarem por uma segunda etapa, no segundo turno, se nada acontecer, o que é quase impossível, né, se tratando de eleição brasileira, se as coisas continuarem na normalidade dentro do conflito eleitoral que a gente tem vivido, muito provavelmente os dois passam para o segundo turno. Se acontecer algo mais avassalador, sim, aí como a coisa está muito equilibrada, pode ser que apareça um candidato de centro-direita, que consiga ocupar algum espaço, ou até mesmo a eleição de primeiro turno de um dos dois, né, se houver uma crise muito acentuada entre de um lado ou de outro.